No começo da série, a Pérola passa a impressão de ser aquela personagem confiante e autossuficiente, que com seu grande perfeccionismo tá sempre corrigindo a Amethyst. Mas, na verdade, ela carrega um grande complexo de inferioridade, traumas e uma forte dependência emocional. Eu sou Bu e eu vou te mostrar como a Pérola conseguiu ser mais forte do que tudo isso. Então, bora pro vídeo. E em Treinador Steven, um dos episódios mais icônicos da primeira temporada, a gente tem um embate entre Sugalite e Pérola. E logo nos primeiros minutinhos a gente já percebe os indícios de como a Pérola se sentia inútil, resultado muito provavelmente dos pensamentos que o planeta natal impõe sobre as pérolas e do histórico de traumas que ela mesma sofreu. As pérolas do planeta natal eram frequentemente vistas como serviçais de luxo ou gens sem importância ou relevância, criadas para servir aos seus mestres acima de qualquer coisa. Então esse padrão de se auto-inferiorizar era algo que era recorrente entre elas, sabe? Não era uma coisa obviamente por escolha, mas que era imposto pelo próprio Império Gen. E a nossa pérola surgiu em meio a esse núcleo, né? E na época as pérolas eram consideradas umas das mais baixas na hierarquia. E isso fez ela mesma se colocar como inferior, já que era algo que era imposto pelo Império, como eu disse pra vocês. Então essa cena entre o combate dela contra a Sugalite e ela se achando uma inútil já é muito reflexo do que o próprio planeta natal impõe nas suas gens. E além dela sentir esse grande senso de inferioridade, lá em A Espada de Rose a gente vê uma pérola ainda mais melancólica e mais fragilizada, que ainda se mostrava extremamente inconformada com as escolhas que a Rose tinha feito. Aqui a gente percebe que a Pérola não é tão autossuficiente mesmo quanto a gente achava e que na verdade ela sente muita falta da Rose. E em diversos momentos a gente vê que a Pérola se sacrificava muito pela Rose, e colocava à frente da lógica, das consequências de sua própria vida. Ela dedicou a vida dela inteira para servir a Rose, acreditando na promessa que elas teriam um futuro juntas na Terra, mas que no final a Rose acabou abandonando ela. Ela se viu totalmente à deriva ali, perdendo o seu grande propósito, então ela começou a sentir ainda mais insuficiente. E quando a gente considera o imenso problema de inferiorização que o planeta natal fazia com as pérolas, e junta com as dores que ela sentia por se sacrificar para alguém que nunca retribuiu da mesma forma, é batata, Não tem como ela não se sentir mal com isso. E nesse episódio ainda da Espada da Rose, a gente vê que a Pérola praticamente só engoliu o choro ali mesmo, Ela ficou um pouco mais reconfortada com o Steven, mas não foi nada assim pra mudar ela. Tanto que no episódio Amizade, a gente tem alguns acontecidos bem interessantes, Porque esse episódio inteiro é sobre a gens indo atrás da Peridot, mas principalmente com a Pérola tentando pegar a Peridot a todo custo pra poder impressionar a Garnet, já que alguns episódios anteriores ela tinha enganado a Garnet pra se tornar a Sardonyx, porque assim era a única forma que a Pérola conseguia se sentir verdadeiramente confiante, segura e completa. É algo que ela mesma diz, pra Garnet, que ela vê a Garnet como uma gen perfeita, E obviamente a Garnet ficou extremamente irritada com isso, Mas ela explica que há momentos que ela busca força na Pérola, já que ela é a única que realmente é a própria gen, Ela pode controlar o destino dela. E isso realmente atingiu muito profundamente a Pérola, E a partir desse conselho da Garnet, a Pérola embarcou de vez nessa busca, na busca de poder se transformar e mudar o que ela pensa sobre si mesma, sabe? E agora ela consegue entender melhor que ela é quem escolhe ser o que ela quer ser. Galera, esse episódio é muito importante porque, pelo menos pra mim, foi nesse momento que eu senti que, ao decorrer dos outros episódios, a Pérola se sentia cada vez mais livre e realmente independente, assim, sabe? Sem ela achar que necessita de alguém mandando nela ou exigindo que ela faça alguma ordem, sabe? Ela realmente entende que agora ela que faz as escolhas dela e tá tudo bem. E a gente vê muito disso ainda no finalzinho da segunda temporada, quando ela tem mais relação com a Peridot, por exemplo, que a Peridot tá toda hora incomodando ela, mas ali de fato você percebe que realmente ela começou a mudar mesmo, nesse pensamento dela. Então até aí nessa parte de inferiorização ela já tava conseguindo trabalhar, tava muito melhor já, mas tinha uma coisa que eu acredito que ainda deixava ela com esse sentimentinho de se achar insuficiente, porque a gente sabe que com a Rose ela foi trocada diversas vezes, E obviamente eu acho que a maior troca que ela sofreu foi pelo Greg, que a Rose deixou de existir pra poder ter um filho com o Greg, e eu acho que isso deve ter marcado muito ela, e não só com o Greg, galera, mas ao decorrer do tempo, a própria Pérola fala que o Greg seria só uma fase, o que significa que muito provavelmente a Rose já teve vários e vários relacionamentos. Até com a Bismuth a gente descobriu recentemente que a Rose teve relação, então assim, a coitada da Pérola foi trocada diversas vezes, isso com certeza deve ter dado um gosto de insuficiência pra ela. Mas eu acho que foi de fato com o Greg ali mesmo que ela conseguiu superar a Rose, e o sentimento que ela estava sentindo, e também principalmente acho que pelo fato de aceitar o próprio Greg, Porque desde o começo a gente vê que ela sempre teve uma rixa muito grande com o Greg, pelo fato da Rose ter se apaixonado por ele,
Então, desde esse episódio, né, do Sr. Greg, lá da terceira temporada, a gente já tem essa mudança da Pérola, de pouquinho em pouquinho, dela superando a Rose, né? Porém, já lá em Steven vs. Filme, a Pérola já entende que ela é completamente dona do próprio nariz, né? Ela já não tem mais esse problema de inferioridade. Porém, a questão da dependência emocional na Diamante Rosa, a gente só tem a resolução de fato lá em Steven vs. Futuro, que logo após ela se fundir com a Voleibol, né, a primeira pérola da Diamante Rosa, ela consegue finalmente entender melhor a Rose, e esse amor que ela sentia, que era algo muito mais romântico pela Rosa, agora já tinha se tornado um amor de respeito, sabe, por tudo que a Rose tinha significado na vida dela. E eu acho que agora, no final de Steven vs. Futuro, a gente viu uma pérola que de fato conseguia se ver como a sua própria Jen. Ela compreendia que a força dela não estava só em ficar servindo os outros, né, e que na verdade tudo que ela precisava ali fazer era aceitar e valorizar o seu próprio passado. Apesar daqueles traumas que ela teve, do desafio que ela teve que passar, ela pode construir uma identidade própria, né? E que ela não precisa ficar nessa sombra do que a Rose foi. E que depois disso tudo, ela começou a ver o seu próprio valor, a própria importância, né? A própria importância de viver por si mesma, mas que essa jornada extremamente difícil de autodescoberta a tornou mais forte e mais determinada a seguir em frente. Gente, a Pérola é uma personagem extremamente poderosa, mesmo diante de tanto problema do planeta natal, passou por toda a guerra e mesmo assim ela se manteve firme, sabe? Não tem como, a Pérola é maravilhosa, é uma das queridinhas de muita gente, inclusive minha, amo muito a Pérola. Mas enfim, o que você acha também? Como vocês sabem, eu sempre tô lendo os comentários e eu quero muito saber o que vocês acham sobre a Pérola, sobre os relacionamentos dela. E enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu um trabalheiro pra fazer. A Pérola é tão complexa quanto a Rose Quartz de fazer roteiro. Mas enfim, gente, é isso aí. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. E é isso, gente. Beijo, abraço e tchau!